Para a maioria das pessoas hoje, com a enorme debilidade de doutrina que nós temos, isso soa absurdo, isso soa história da carochinha, isso soa absolutamente injusto. Que Deus é esse? Como assim? Porque as pessoas não entenderam o que é justiça de verdade, né? Elas estão vivendo dentro de um relativismo jurídico, uma mentalidade relativista quanto à justiça, né? Muito bem. Com efeito, após demonstrar em seu tratado da bem-aventurança que o fim último do homem não pode consistir na riqueza material, na honra, na glória terrena, no poder, nos bens do corpo, no prazer, no bem da alma ou em qualquer bem criado, posto que, por ordenarem-se a algo além, nenhum deles é fim em si mesmo, Santo Tomás conclui que a beatitude é o mesmo que felicidade, né? A beatitude última e perfeita não pode estar senão na visão da divina essência, para a evidência do que duas coisas se devem considerar. Peço a vocês, com isso não estou insinuando que vocês não estejam atentos, tá? Mas assim, peço especial atenção de vocês, porque isso aqui é para botar numa moldura, pendurar na parede. Duas coisas se devem considerar. A primeira é que o homem não é perfeitamente feliz enquanto lhe resta algo a desejar e a buscar. Isso nós percebemos nas pessoas que são viciadas em alguma coisa. A segunda é que a perfeição de uma potência é relativa à natureza do seu objeto. Ora, o objeto do intelecto é a quididade, isto é, a essência da coisa, como diz Aristóteles. Por onde a perfeição do intelecto está na razão direta do seu conhecimento da essência de uma coisa. De um intelecto, pois, que conhece a essência de um efeito, sem poder conhecer por ele o que a causa essencialmente é, não se diz que atinge a causa em si mesma, embora possa, pelo efeito, saber se ela existe. Aqui, por exemplo, podemos falar de Deus, certo? Eu posso não estar alcançando a essência de Deus, mas eu estou alcançando a essência dos efeitos de Deus. Mas aí surge a pergunta, tá bom, mas qual é a causa disso? Ele prossegue. Por onde permanece naturalmente no homem o desejo de também saber o que é a causa, depois de conhecido o efeito e de sabido o que tem causa. E tal desejo é de admiração e provoca a indagação, como diz Aristóteles. Por exemplo, quem contempla um eclipse do Sol considera-lhe a causa e, não sabendo qual seja, admira-se e, admirando-se, perquire. Essa perquirição não repousa até que chegue a conhecer a essência da causa. Se, pois, o intelecto humano, conhecendo a essência de um efeito criado, somente souber que Deus existe, a sua perfeição ainda não atingiu a causa primeira em si mesmo, restando-lhe ainda o desejo natural de perquirir a causa, e por isso não é perfeitamente feliz. Portanto, para a felicidade perfeita, é necessário o intelecto atingir a essência mesma da causa primeira, e assim terá a sua perfeição pela união com Deus como com seu objeto, o único em que consiste a beatitude do homem, conforme já se disse. Isso São Tomás diz na primeira parte da segunda parte, questão 3, artigo 8, da Suma Teológica. Ou seja, o fim último próprio do homem, animal racional, deve ser aquele em que suas potências intelectivas, que o distinguem enquanto homem na ordem do ser, encontrem repouso absoluto, sem que nada mais reste a desejar e conhecer. Assim, se o objeto do intelecto é a verdade essencial das coisas, isto é, o que elas são, então seu repouso absoluto só poderá ser atingido no conhecimento essencial da causa primeira de todas as coisas. Após o que, nada mais restará a ser desejado ou conhecido. Ora, se escalando os graus de perfeição da natureza pela quarta via de Santo Tomás, chegamos à máxima perfeição de todas as qualidades, conclui-se ser Deus a referência absoluta de tudo o que no mundo qualifica-se por verdadeiro. Logo, Deus é a própria verdade, de modo que, por um lado, se só pela união com Ele pode a alma salvar-se e atingir a felicidade perfeita e eterna, por outro, se pela obstinação no pecado e oposição à sua própria natureza, a alma prefere antes os bens criados que o sumo bem,
esta condena-se necessária eternamente.